E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e dando continuidade ao nosso abrir espaço para outros produtores de conteúdo aí que tenham algo relevante para as ciências humanas, em parceria com o Instagram do Ciência Brasileira, que eu vou deixar linkado aqui. A gente tem agora, dessa vez, o senhor Ivan Dourado do Senso Comuna. Então vai daí, Ivan! Fala, Renan! Obrigado pelo convite, então. É uma oportunidade bem legal para uma galera conhecer também o meu trabalho como professor de sociologia, que inventei aí, e também muito inspirado no teu trabalho, no teu canal Mais Afinal, de ter um canal também compartilhando conhecimento científico, reflexivo, humanizador e, por que não, bem-humorado. Por isso, esse canal aqui tem o nome de Senso Comuna, que é um nome provocativo para essa galera que sempre me disse ao longo, desde a minha graduação que eu fiz em ciências sociais, meu mestrado, meu doutorado, sempre tinha alguém, pelo menos em algum momento do mês, que dizia assim, então tu é comunista se tu estuda isso aí. E aí hoje eu vou tentar deixar mais claro com as perguntas que o Renan largou lá na comunidade dele, do canal do YouTube, e aí vou tentar dar conta disso, explicar um pouco porque o bom humor com o canal também, e servir esse chapéu de comuna, mas aproveitar o espaço para discutir algumas questões científicas, sociológicas, humanizadoras e, por que não, politicamente posicionado. E aí eu vou escolher algumas mais potenciais, outras, inclusive, que dão conta de um vídeo só. Eu vou continuar produzindo aqui no meu canal Senso Comuna, então é só seguir lá e fortalecer essa página. Então vamos começar por essa pergunta que ela dá para responder pontualmente. O Daniel Fim pergunta assim, olá, gostaria de saber o que o professor Ivan acha dessa nova moda ideológica que é o anarcocapitalismo e se isso tem algum perigo, alguma influência no futuro da humanidade. Bom, Daniel, primeiro que é uma bobagem. Teoricamente, conceitualmente, essa combinação de anarcocapitalismo. Tem um monte de motivos, mas eu vou colocar um deles, que eu acho que é um dos principais, que mais soa estranho essa combinação. Muitos dos neoliberais, que não existe neoliberalismo e falam que são liberais, eles leem autores como Mises, Adam Smith, Mandeville, e eles acabam deduzindo coisas sem estudar, por exemplo, o que é o anarquismo, do Bakunin, de outros pensadores pós-Bakunin, né, da origem do anarquismo como a gente conhece hoje. E eles deduzem essa parte e combinam. Para muito liberal, o Estado é malvadão, não serve para nada, só serve para estragar a economia sozinha seria aquele mundo encantado, onde tudo pela lógica da oferta e da demanda daria certo, e o Estado tá lá para atrapalhar, para corromper, para burocratizar, para cobrar imposto. Essa percepção simplista fez com que essa galera aí que se diz anarcocapitalista, os felizão aí com essa lógica, combinaram uma ideia de ausência de Estado como se isso representasse o anarquismo. Isso é uma corrente bem forte, claro que existem algumas pessoas aí que tem as variações, né? Assim como tem as variações da terra plana oca, terra plana disco, enfim. Tem essa galera do anarcocapitalismo que acredita, então, que o capitalismo combinado com a anarquia ou com o anarquismo seria um capitalismo sem Estado. Isso é uma baita de uma bobagem, uma simplificação absurda. Isso tem muito a ver com a galera que nem jogo imobiliário ou monopólio chegou a jogar para entender que sem Estado a tendência de todo o mercado é virar um monopólio só. Ou combinar preço como acontece em posto de gasolina, que esses consórcios aí se combinam entre si na cidade, não tem lei da oferta e da procura nenhuma, eles combinam preço. Ou um outro exemplo que aconteceu agora, recém a pandemia que a gente viveu do Covid, está vivendo, e as máscaras foram lá em cima, e se não fosse o Estado autuando essas empresas, elas iriam cobrar o que elas quisessem, respirador de máscara, de álcool gel, papel higiênico, enfim. Então, te dizendo, primeiro, essa combinação desastrada, mas por algum motivo ela cola, é ideologia criada a partir de dedução maluca e combinação teórica,
E se isso tem alguma influência no futuro da humanidade, eu acredito que sim. Se o bolsonarismo está nos colocando, se a lógica do Trump e outros presidentes aí se converte em absurdos e surrealidades, bom, nada me despertaria mais medo ou mais surpresa se em breve o anarcocapitalismo a gente elege aí um governante maluco aí que vai defender essa lógica, né? Uma outra pergunta muito boa aqui, que eu acho muito legal, que é do Caio Mendes. O Caio Mendes perguntou assim: quais são os fatores sociais para um aumento ou uma exposição mais explícita do conservadorismo? Eu acho que são várias questões, algumas já estão respondidas no meu canal do YouTube. O meu primeiro vídeo do canal eu abro falando que foi a minha tese de doutorado que está aqui, que em breve eu vou fazer uma série de vídeos sobre, que explica a partir do senso comum e dessa lógica conservadora em que a gente se coloca no contexto brasileiro por falta de uma educação de qualidade a opinar sobre tudo. E além disso, o conservadorismo se manifesta por algumas amarras ideológicas, religiosas, morais. O nosso país é extremamente moralista e por isso hipócrita também. Então isso explica, de certa forma, um aumento do conservadorismo, principalmente como uma figura como o Bolsonaro surge aí e é meio que porta-voz dessa galera aí, e ele segue nesses absurdos, falando coisas surreais, extremamente conservadoras e dizendo que no Brasil, o Brasil é centro e conservador, e de certa forma ele não está errado, afinal de contas ele chegou até o poder com promessas tipo uma madeira de piroca. Agora, o conservadorismo tem um ponto que eu acho muito legal da gente pensar, que é o limite dele a partir da hipocrisia. Porque normalmente conservador é conservador de costumes e ele defende algo que não necessariamente ele consegue cumprir, e até ali, até a esquina, ele deve cair em contradição, e aí que ele se impõe através da força do ódio e da raiva. Normalmente conservador tem isso, ele dá um carteiraço, exemplo em casa, assim, o teu pai, baita conservador, dizendo que o casamento é tudo de bom, se descobre com uma amante, e aí a galera expõe uma qual é, tu não era defensor do casamento, não era um conservador, defensor da família tradicional. Ele vai dizer, mas eu sou o pai aqui, eu que banco, e cala a boca, e ele se impõe através desse carteiraço aí, conservador clássico, né? Então, em parte isso explica, mas tem o primeiro vídeo no meu canal lá, falando sobre senso comum, que é bem interessante, explica um pouco esse fenômeno, né? Tem uma legal aqui também, que pergunta assim: não sei se tem a ver, mas com essa história de pandemia e crise do trabalho anterior, e muito economista colocando o assunto de renda mínima, não sei se a sociologia estuda isso. Olha, Marcos Cortes, ou Cortez, sim, a sociologia estuda, que também de certa forma responde uma pergunta anterior aqui do Hugo Gonçalves, que tá me pedindo para explicar o que é a social-democracia. Eu vou explicar de forma geral, genérica, não vou citar autores aqui, mas tem ótimos autores que vocês também encontram alguns vídeos no meu canal, que eu discuto um pouco essas questões mais econômicas, mas tem um ponto bem interessante. A social-democracia tem uma característica, e aí vamos falar do contexto brasileiro, de tentar reformar o capitalismo e tornar ele, de certa forma, mais humano, construindo ações como a pergunta do Marcos Cortez sobre renda mínima. O Bolsa Família é um exemplo de renda mínima. Essa renda mínima emergencial que está sendo pago agora em contexto de Covid, de pandemia, é um outro exemplo. Tem muitos outros, inclusive espalhados pelo mundo, mas o Brasil acaba sendo o expoente por ter criado o Fome Zero. A lógica da renda mínima é tentar reequilibrar a lógica do capitalismo. Então, o que é um social-democrata? Normalmente, aí no contexto brasileiro, como foi o caso do ex-presidente Lula, anteriormente também algumas características do Fernando Henrique Cardoso, mas mais claramente uma social-democracia mais progressista, a gente acompanhando no governo Lula, principalmente nos 2 mandatos, onde ele tenta reequilibrar. Ele mantém o capitalismo funcionando, a economia aquecida, gerando dinheiro para empresário, para banco,
E por outro lado, ele tenta, através do imposto da redistribuição de renda, equilibrar essa balança para dar uma condição mínima de equilíbrio social por meio do Estado. Talvez essa seja a maior crítica da direita sobre o inchaço da máquina pública e dos gastos públicos, é porque esse sistema de redistribuição vai se dar a partir do Estado. Então, a social-democracia seria, curtinho aqui, uma tentativa de reformar o capitalismo e não ser neoliberal, vendendo tudo e privatizando tudo, como, por exemplo, o governo Bolsonaro e Paulo Guedes da vida estão tentando fazer. E também essa galera que talvez busque uma ruptura com o modelo econômico mais radical, chega de capitalismo, vamos nacionalizar tudo e tal, que alguns discursos de alguns países, né, sei lá, a gente poderia pensar Venezuela, que passou por um grande processo de estatização e de centralização do poder, então não seria nenhum desses dois, a social-democracia seria uma tentativa de reformar o capitalismo. E por que é tão fundamental a gente pensar, para quem não entende a importância da renda mínima, é que a renda mínima mantém a economia aquecida e não leva milhões de pessoas à condição de fome e miséria. O Bolsa Família chegava a 250, 300 reais atualizados para uma mãe de até 3 filhos, dependendo da região e do custo de vida. Então vocês imaginem que é uma condição de renda mínima mesmo. Ninguém consegue comprar um apartamento, como o senso comum diz por aí, com Bolsa Família tendo 6, 10 filhos. Não existe isso. Só fala isso quem nunca leu esses regulamentos desses programas sociais de renda mínima, né? Então, a social-democracia e a ideia de renda mínima, de certa forma, estão associados, principalmente no contexto brasileiro, para tentar reequilibrar essa balança. E para fechar, tem uma coisa bem interessante aqui, uma pergunta muito boa, que eu deixei para o final. Essa é muito boa. Como pensar a ética no capitalismo? Como pensar a ética em um possível sistema socialista? Essa pergunta da Fernanda Gonçalves é muito legal para fechar esse vídeo, e já agradecendo a oportunidade que o Renan trouxe aqui no canal Mais Afinal de compartilhar um pouco de conhecimento de outras áreas, de canais de outros professores. Então eu sou professor de Sociologia na universidade e também produzo conteúdo no meu canal do YouTube, Seus Comuna, e também no Instagram ali, @douradivan, quem curtiu, trocar uma ideia lá mais perto. Então, para fechar esse vídeo de hoje, como é que a gente pensa a ética no capitalismo? Bom, o capitalismo tem alguns princípios que explicam muito essa ética dúbia. Por exemplo, amigos, negócios à parte. Conhecem? Se a gente for pensar, essa lógica diz o seguinte: uma coisa é o mundo da amizade, das relações familiares e tal. Outra coisa é o mundo dos negócios. Então existe uma ética no mundo dos negócios que não necessariamente combinaria com uma ética doméstica, de convívio social, de amizade, de família. Olha como é curioso. Então, nessa lógica, essa frase senso comum que existe muito por aí, ela por trás, ela traz uma dimensão. O que é o mundo dos negócios? Se a gente for pensar a ética na lógica capitalista é a possibilidade de tu explorar, de tu aproveitar da oportunidade de terem inúmeras pessoas que não têm condições de acumular riqueza e conseguir criar alguma coisa para se sustentar. Então a única coisa que eles têm à disposição é a sua força de trabalho e o seu tempo de vida. E aí o saudoso titio Karl Marx já diz que, bom, essa é uma condição da classe trabalhadora. Ninguém vende o seu tempo de vida e sua força de trabalho porque gosta de vender. É por necessidade e por uma necessidade econômica de conseguir sobreviver. Afinal de contas, o capitalismo já transformou tudo em mercadoria. Então tu vai precisar de dinheiro em algum momento, mesmo que tu viva lá afastado no meio da fazenda, da floresta, vai ter que comprar alguma coisa e pagar alguma coisa, nem que seja imposto. Então o dinheiro se transforma num meio de aquisição de mercadorias. No capitalismo tudo, praticamente tudo, consegue virar mercadoria. Então, olha a ética do capitalismo. Bom, eu consigo me aproveitar de uma condição de uma pessoa que não tem capital, eu crio uma empresa e passo a explorar essa pessoa em troca de um salário que nunca vai ser o que ela efetivamente produz e trabalha. Então esse é o primeiro ponto. Uma outra lógica da ética do capitalismo é: eu consigo comprar alguma coisa mais barata e vender mais caro. Eu vou tentar um contato para fazer isso. Então isso não é enganar alguém, é uma oportunidade de negócios.
Então vamos pensar o que é esse princípio ético aqui, onde naturaliza a exploração, naturaliza, é um processo de naturalizar, significa tu tornar algo que é socialmente construído em algo que aparentemente é natural e vai acontecer automaticamente. Então vejam essa lógica e essa ética. Para pensar esse contexto do capitalismo, eu acho que a melhor definição é o que já circula no senso comum: amigos, negócios à parte. Então no mundo do capitalismo, mundo da lógica dos negócios, da dimensão econômica, a gente vai ter uma ética que vai até ali, e aí tu vai aproveitar das oportunidades para ganhar dinheiro e converter necessidade em produto, em lucro e em riqueza. Eu particularmente acho que a gente poderia discutir um outro modelo econômico no contexto brasileiro, não seria o socialista, e aí eu não vou responder a ética possível no sistema socialista, mas eu indico para Fernanda dar uma olhadinha como é que se organizam os modelos de economia solidária e de cooperativismo efetivo vinculados à economia solidária, que ali dá alguma pista sobre, afinal de contas, como seria uma ética do trabalho, pelo menos numa dimensão fora do modelo econômico capitalista. Então, fico por aqui. Valeu, Renan, pela oportunidade. Um abraço e tamo junto até a próxima. Valeu! Então vocês puderam assistir aí o Ivan, espero que vocês tenham gostado, viu? Acho uma pessoa muito gabaritada, professor universitário, acho que tem muito a contribuir aí. Continuem prestigiando o Ivan lá no canal dele, o Senso Comum, que também tá na descrição aqui embaixo. Então vai lá, prestigia e vamos fortalecer as ciências humanas, tá? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!